E nessa noite nós queremos aqui mais uma vez dar continuidade à nossa exposição dos textos bíblicos, né? E que nessa noite eu tenho certeza que Deus continuará falando ao teu coração. Convido a igreja, sentado mesmo como estamos, queridos, assentados. Vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos, capítulo de número 8, carta aos Romanos, capítulo de número 8. Hoje foi uma bênção, culto, né? Só deu Romanos. Capítulo de número 8. Hoje é o tema da pregação, que é o que nós acabamos de louvar, né? Nós acabamos de louvar a Deus. Vamos ler o 1, 2, o 3 e o 4. Amém? É os versículos que nós vamos estar dando continuidade nessa noite. Verso de número 1. Portanto, agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, e não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você pode curvar a cabeça? Santo Deus, nessa noite, Pai, nós estaremos aqui mais uma vez, Senhor, expondo a Tua palavra, expondo as Tuas santas escrituras. É o Senhor que convence, é o Senhor que opera, é o Senhor que trabalha em cada vida, em cada coração. Que nessa noite os Teus filhos venham entender a Tua palavra, e possamos, Senhor Jesus, pô-la em prática, e que possamos proclamar o Teu reino aonde o Senhor nos estabelecer. Receba a glória para si nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Verso de número 1, querido. Nós estamos agora entrando no capítulo de número 8. Né? Hoje nós estaremos trazendo a primeira exposição do capítulo de número 8. Nós vemos que no decorrer das ministrações que nós estamos fazendo essa exposição da carta aos Romanos, que é uma carta que Paulo ele escreve com o objetivo de levar o conhecimento do Evangelho aos irmãos que estão ali em Roma, na potência mundial da época. Porque ele queria ir até aquela igreja para dali ser enviado aos confins da terra, até a Espanha. Né? E quando chegamos agora no capítulo de número 8, Paulo ele vai sistematizar todo o Evangelho, sistematizar o seguinte, é organizar. Porque às vezes o Evangelho, Jesus falou deu muita direção, falou que para irmos, para fazermos discípulos. Mas agora Paulo, quando chega aqui no capítulo de número 8, ele vai demonstrar, expor o que é o Evangelho de forma sistemática, ou seja, organizada, mostrando para nós o Evangelho de Cristo, que é um Evangelho do qual Jesus morreu, ressuscitou, nos resgatou, através do seu sangue ele nos salvou, por um grande amor, que nem altura, largura, profundidade, nada poderá nos separar desse grande amor que há em Cristo Jesus. E aqui agora, no capítulo de número 8, nós vamos entender mais a fundo o que Cristo fez por nós, de forma organizada. Porque no capítulo de número 7, como nós finalizamos na semana passada, Paulo vai dizer, agora eu sou um miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Olhando para dentro de si, olhando para a sua vida quanto judeu, quando vivia ainda nos rudimentos da lei, Paulo vai dizer que aquilo ali para ele, tudo fazia com que ele se perdesse. Mas agora ele olha para dentro da sua humanidade falando, olha, quando eu quero fazer o bem, eu fazia o mal. Quando eu queria ajudar alguém, eu já tinha pecado. Eu já tinha transgredido, eu já tinha feito algo que tinha desagradado a Deus. E aí ele vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele termina dizendo, verso de número 25 do 7, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está dizendo ali, que agora ele é miserável homem,
quem livrará ele do corpo dessa morte? Que é o verso de número 24. Ele, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai dizer que dá graças a quem? A Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele já começa o capítulo de número 8 dizendo, portanto, ele está fazendo uma condição, explicando, e, portanto, agora não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nessa versão, coloca o 2, Cauane, por gentileza. Nessa versão não tem a continuação, né? Mas na minha versão diz, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu era pecador, vivia na prática do pecado, queria até fazer o bem, mas a minha natureza era inclinada para as coisas más. Só que agora, Paulo vai dizer que nós temos que dar graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós damos graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos salvou, que nos tirou da lei do pecado e da morte e nos trouxe para a lei da vida. Porque em Jesus Cristo, eu e você temos vida. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei da morte. Em Jesus. E aí ele vai dizer agora, portanto, no capítulo de número 1 ainda, nenhuma condenação há. Pastor, como assim nenhuma condenação há? Meu irmão, nós estávamos debaixo de condenação. O homem, por natureza, está debaixo de condenação. Paulo está dizendo agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, quem não está em Cristo Jesus, está debaixo de condenação. Aquele que não está em Jesus, enxertado na videira verdadeira, não nasceu de novo, não é uma nova criatura, esse está debaixo da condenação, está debaixo da lei, do pecado e da morte. A sua vida, ela está sendo direcionada, a sua vida está indo segundo o curso humano, o curso do mundo, direcionada pelo curso natural da vida que vai levar todos à perdição eterna por causa do pecado, por causa da lei do pecado. Lembra que quando o homem pecou, abriu uma brecha e ali entrou o pecado e a morte. É o que Paulo falou nos capítulos anteriores. Entrou a lei do pecado e da morte. E agora todos os homens estão fadados debaixo dessa lei, da lei do pecado e da morte. Mas Jesus Cristo, ele veio e venceu a lei do pecado e da morte. Ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E ele é a primícia dos que venceu a morte. E primícia é o seguinte, é o primeiro. Ele foi o primeiro que ressurgiu dos mortos para a eternidade. Ele foi o primeiro que venceu a morte e o pecado para a eternidade. Mas ele disse, como eu venci, vocês também vencerão. Você também vai vencer a morte e o pecado e vai ressurgir para viver a eternidade com Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá em Roma é isso. Portanto, agora vocês não estão debaixo de condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo o capítulo de número 7, que era a sua carne. E Paulo mostra que a sua carne, ela sempre vencia as suas vontades. Quando ele colocava a lei à frente, querendo cumprir a lei, mas a sua carne fazia com que ele voltasse à pecaminosidade e desagradasse a Deus. E aí ele está dizendo que não anda segundo a carne, mas agora eu e você andamos segundo o Espírito. Porque agora eu e você somos morada de Deus.
Ele habita em mim, Ele habita em você. Nós somos filhos de Deus e temos um Pai que habita em nós. Ele disse, eu vou aos céus, eu estou subindo aos céus, mas eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Ele vai estar com vocês, Ele vai estar dentro de vocês, Ele habitará em vós e estará convosco para sempre. Você tem um Deus que habita em você. Como Paulo também diz lá em Coríntios, que temos um tesouro em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim, dentro de você, meu irmão, habita um tesouro chamado Espírito Santo de Deus. Você é um príncipe, você é um herdeiro, você é uma princesa do Senhor, porque o próprio Deus habita em nós. Portanto, não há condenação agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andamos agora segundo o Espírito de Deus. Verso de número 2. Aí Paulo vai dizer, agora ele vai explicar, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele coloca aqui como se fosse outra lei, né? Porque a lei que Deus deu a Moisés, a lei do Antigo Testamento, ela foi contaminada. Pelo quê? Pelo pecado. Porque só teria como o homem cumprir aquela lei se não houvesse o pecado. Mas como tinha o pecado, o homem logo não conseguia cumprir essa lei. Mas aí no verso de número 2, Paulo vai dizer que agora, porque a lei do Espírito da vida. Eu estava morto para a lei de Deus. Porque aquela lei que Deus deu a Moisés era a própria lei de Deus para a humanidade, para o homem, para ele seguir e ser perfeito. E como Deus disse para Abraão, Abraão, anda nos meus caminhos e ser perfeito. Só que a lei, ela nos trazia um modelo de perfeição, mas logo pelo pecado que habitava em nós, que habita em nós até hoje, homens, carnais, seres humanos, que estão debaixo dessa lei do pecado e da morte. Essa lei que está nos seus membros do pecado, faz com que o homem não cumpra a lei de Deus. Por isso foi necessário Deus vir mandar o seu filho para morrer em nosso lugar. E agora o próprio Filho de Deus, ele vai ao céu e ele manda o Consolador, o Espírito Santo, que agora habita em nós, porque a lei do Espírito, ela vai nos dar vida. Eu e você era morto espiritual, mas o Espírito Santo de Deus soprou em mim e você vida. Ele soprou vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio nos dar vida e vida em eternidade. Não só essa vida natural, mas a vida eterna. Porque a lei do Espírito agora, meu irmão, ela nos dá a vida em Deus. Por isso eu não estou mais debaixo de condenação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o nosso desejo não é mais da carne, mas o nosso desejo agora é do Espírito. E o Espírito nos deu vida. O que Jesus está falando aqui é a simbologia clara, ou melhor, Paulo está falando aqui, é a simbologia clara do batismo. O que é o batismo? É o nascer de novo. Lembra que nós lá atrás, nós trabalhamos sobre a circuncisão. O que era a circuncisão? Era a simbologia. Eles marcavam o corpo para mostrar que eles tinham uma aliança com Deus. Eles faziam aquela marca nas crianças, nos homens, para dizer que aquele povo era um povo escolhido. Ele era um povo exclusivo de Deus. Que é o nosso batismo hoje. O batismo é a simbologia que eu agora sou uma nova criatura. E que Cristo habita em mim. E eu mostro através do descer as águas ao mundo, às pessoas, falando, eu agora nasci de novo.
Sou uma nova criatura, porque a lei do Espírito me deu vida. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos. Coloca por gentileza, Efésios 2. Olha o que o texto diz. Efésios 2, 1. Efésios 2, capítulo de número 1. Olha o que o texto diz, olha o que a palavra de Deus diz. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que ele está dizendo aqui, Paulo? Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Quando vocês estavam o quê? Mortos. Em quê? Ofensas e pecados. Sobre a lei do pecado e da morte. Nós estávamos mortos debaixo dessa lei. É o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, necessário te é nascer de novo, porque dentro de você só está imperando a lei do pecado e da morte. Porque você até quer fazer coisa boa, Nicodemos, você é um doutor da lei, você compreende a lei, e você tenta cumprir ela, Nicodemos. Mas dentro de você tem um morto espiritual, e você precisa nascer de novo. E aí, Paulo vai dizer agora para os irmãos aqui que estavam em Éfeso, dizendo, ele vos deu vida. Quando vocês estavam mortos, ele soprou sobre vocês vida. Então, meu irmão, quando o evangelho chegou em mim, chegou em você, quando alguém expôs o evangelho a mim e a você, o Espírito Santo soprou dentro de mim, soprou dentro de você a vida de Deus, dizendo, ei, você é um pecador e precisa se voltar a Deus. Ele nos convenceu do pecado, Ele nos convenceu da justiça, Ele nos convenceu do juízo, e hoje eu e você temos vida em Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Então hoje temos vida, porque Ele nos vivificou. Volte lá, por gentileza. Então agora nós estamos debaixo da lei da vida, a lei do Espírito que habita em nós, porque a lei do Espírito da vida, por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. É Jesus falando das suas ovelhas. Ele vai dizer que o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para matar. A função do ladrão, a função do lobo, a função daquele que quer usurpar, né, do mercenário que quer usurpar ou roubar, na verdade, aquilo que é de Deus. Ele vem dizendo, esse aí ele vem com um objetivo. Ele vem te matar, ele vem roubar e ele vem destruir. Mas eu vim te dar vida. Eu vim te dar vida e vida em abundância. Amém, igreja? Então, em Cristo Jesus, Ele me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei do Espírito da vida, ela me livra de quê? Da lei do pecado e da morte. Porque, humanamente falando, todo mundo vai morrer, sim ou não? Sim. Qual é a única certeza que nós temos na vida? A morte. Porque nós estamos debaixo de uma lei. E qual é essa lei? Do pecado e da morte. E outra certeza que eu tenho também, além da morte, todos vão pecar. Uma certeza clara. Alguém nasceu santo a vida toda? Não. Ser humano, normal, natural? Depois que o homem pecou? Não. Somente um. E é o nosso Salvador. Somente Ele. Fora dele, meu irmão, todos estão debaixo dessa lei. Primeiro ele vence o pecado. E depois ele vence a morte. E ele ressuscita para dizer, ei, eu venci o mundo. E vocês vão vencer porque vocês são os meus filhos. Agora eu justifico vocês. Agora eu paguei a dívida. Agora eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias. Então ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque nós sabemos que nós vamos morrer. Todo ser humano vai morrer. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, esse
viverá para sempre. Os seus filhos, o seu povo exclusivo, a sua igreja, os seus eleitos, esses viverão para sempre. A morte não vai chegar na nossa casa, como foi lá no Antigo Testamento. O que é a Páscoa, pastor? Eu já expliquei várias vezes, já explanei para a igreja. A Páscoa foi o juízo de Deus, que veio para matar os primogênitos do Egito, para o juízo de Deus ser executado. A 10ª praga era a morte do primogênito. E Deus falou: agora vocês vão celebrar a Páscoa. E o que era a Páscoa? Eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue do cordeiro, passavam no umbral da porta e eles comiam os pães ázimos. Tinham uma comunhão de celebrar aquele momento com os seus irmãos. E no momento que o anjo da morte veio, o anjo passa por cima. Por isso o nome Páscoa, passar por cima, refletindo ao sacrifício de Jesus, que agora nós que estávamos na lei do pecado e da morte, a morte vinha para nos destruir, morte eterna. Ali não é só uma simbologia de uma morte física, mas agora é uma morte eterna. E Jesus vence a morte e nos diz: ei, como eu venci, vocês também vencerão, vocês também viverão e vocês vencerão a morte. Amém? Vocês estavam aqui comigo na doutrina do céu, né? Nós falamos sobre a doutrina do céu. O lugar maravilhoso que é o céu. E quando nós morremos, seres humanos, a nossa alma, nós cremos assim, porque a palavra de Deus nos diz assim: a nossa alma estará com Deus no paraíso, no seio de Abraão, aqueles que morrem com Cristo. A sua alma vai para o seio de Abraão. Aqueles que morrem sem Cristo, a sua alma vai para o Hades, lugar de tormento. É a antessala do inferno. É a antessala do lago de fogo, porque nós falamos da doutrina do céu, mas nós também falamos sobre a doutrina do inferno. E os irmãos entenderam. Então, nós sabemos que aqueles que morrem com Cristo estão no céu, mas aqueles que morrem sem Cristo estão aguardando lá no Hades. Mas Paulo vai dizer: ei, coloca para mim, por gentileza, 1 Coríntios 15, verso de número 53, a partir do 53. 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista em corruptibilidade, e o que é mortal se revista em... volta ao 51. 51, Cauane, por gentileza. Ele está dizendo aqui um mistério para os irmãos. Ele está dizendo aqui algo que Deus revelou a ele. E ele vai dizer: eis que digo um mistério para vocês. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está dizendo aqui sobre o arrebatamento. Ele está dizendo aqui no dia do Senhor, nem todos vão dormir, porque no dia que Jesus vir buscar a sua noiva, aqueles que estão aqui nessa terra serão transformados. Num momento, no abrir e no fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está se colocando aqui que Jesus ia vir na sua geração. Então ele estava esperando Jesus naqueles dias. E ele está dizendo: nós aqui, que estamos vivos, nós vamos ser transformados. Se Jesus voltar agora, eu e você vamos ser transformados. Nós não vamos nem passar pela morte, meu irmão. Dá um glória aí, amém? Então, olha, por gentileza anterior, nós seremos transformados no abrir e no fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos transformados. Então aqueles que estão lá no céu, esperando o juízo final, esperando o arrebatamento, as almas, elas vão vir e elas vão entrar nos seus corpos. Ressuscitarão. Agora, alma e corpo, juntos. Agora, elas vão se unir novamente, mas em um corpo de glória. O corpo de Cristo, como Jesus ressuscitou dos mortos, em corpo e em glória. Ele ressuscita e fala: Tomé, toca. Tomé vai e toca.
ali tinha um corpo, uma matéria, mas era um corpo glorificado. E nós, aqueles que estão lá no paraíso, virão e vão entrar nos seus corpos, corpo glorificado. E aqueles que estão no Hades, pastor, também vão vir e vão entrar nos seus corpos para condenação. Você está entendendo isso, igreja? Amém? Segue, Cauane, por gentileza. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, a nossa matéria, estamos na lei do pecado e da morte, é corruptível. Nós morremos, meu irmão, passa um dia já está podre, né? Já está em estado de decomposição. Os bichos já estão comendo. Por quê? Convém que isso agora que é corruptível, que morre, ele vai se revestir da imortalidade. Do homem agora revestido em glória por Deus como o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso que é mortal, porque nós morremos. Mas não vamos morrer mais, mandomigas. Vai ter a imortalidade. Revestirá de imortalidade. Segue, Cauane. Nós vamos ser imortal, Cauane, em nome de Jesus. Né? E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O que ele está dizendo aqui? Tragada foi a morte por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor, porque Ele venceu. Amém? Coloca o próximo. E aí é o que Paulo vai dizer: onde está a morte? Aí ele vai zombar da morte agora, ó, vai rir na cara da morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Como ele diz ali naquela versão, onde está a morte? O teu aguilhão. Ou seja, aquilo que nos fere, aquilo que nos mata, aquilo que tira a nossa paz. Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o inferno agora é vencido por Cristo. Né? E aí ele vai dizer, verso de número 56. Ora, o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Por que nós morremos? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Né? E a força do pecado é o quê? A lei. O que força o pecado, nós só sabemos o que é pecado, como Paulo falou, está falando lá em Romanos, por causa da lei. Né? A lei que é perfeita, mas que nós não conseguimos cumprir por causa do pecado. Mas ela nos revela o que é o pecado. E aí, verso de número 57. Mas graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, queridos, é isso que Paulo está falando, dessa lei. Aí vamos lá para o verso de Romanos 8, voltar novamente, verso de número 3. Aí ele vai fazer essa explicação final, para fechar esse ponto. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, porque a lei ela foi infectada pela carne. Por quê? Por causa do pecado. A lei perfeita, o pecado imperfeito. O pecado era transgressão contra Deus. A lei falava para não matar, não cobiçar, não roubar, obedecer pai e mãe. A lei falava para amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o pecado que habita nos nossos membros, ele ia em contrário à lei. E a lei foi enferma, foi infectada. A lei foi adoecida, ela não conseguia ser cumprida por causa do pecado. Mas Deus envia o seu Filho em semelhança de carne. Não é pecador como a carne, mas é em semelhança de carne. Porque ele veio debaixo dessa mesma lei, do pecado e da morte. Mas ele veio na carne, mas ele foi concebido pelo Espírito de Deus. O próprio Deus agora desce da sua glória e habita entre nós. Se fez carne, como diz João, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo agora se fez carne e habitou entre nós. Ele veio entre nós. Agora ele convive com nós. O próprio Deus veio à terra. Né? Então Deus envia o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne.
ele veio sendo propenso e veio sendo oferecido as mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas inclinações, veio sobre Cristo. Mas em tudo, ele vence o pecado. Ele vence o desejo da carne na própria carne. O próprio Filho de Deus agora vence a sua carne, porque ele era o próprio Deus, tinha o Espírito de Deus. É como se fosse eu e você hoje. É porque a carne era nós sem Deus. Mas quando o Espírito veio e soprou em nós, agora nós estamos na condição de Cristo Jesus. Nessa mesma condição carnal. Porque agora nós temos o Espírito de Deus. Temos a vida de Deus dentro de nós. E agora nós podemos vencer o pecado e a morte. Por causa de Jesus. Por causa do mérito dele. Porque ele venceu. Vocês entenderam? É complexo, né? Mas é o que o texto que Paulo está falando, né? Pelo pecado condenou o pecado na morte. Ele agora vence a morte. Ele vence o pecado encarnando. Pelo pecado condenou o pecado na carne, melhor falando, né? Então segue o verso 4, aí ele vai fechar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Agora, a lei, ela é totalmente agora cumprida. Ela é totalmente agora satisfeita. A lei se cumpre em Jesus. E lembra que nós estudamos também algo chamado justificação? Quantos lembram? Abraão creu, também nós lemos anteriormente, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi salvo por meio da fé. Ele não foi salvo por meio das obras, foi por meio da fé. E o que é justiça? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. O que é justiça, pastor? Justiça é o que Jesus fez por nós, se tornando a justiça completa. Aí ele fala, mas o Ezequias ainda é pecador. Ezequias é falho, o pastor Lúcio é falho, a irmã Diz ainda é falho. Ei, mas eu justifico. Eu justifico. Ele é santo. Ele é meu filho. A irmã Lucinda é santa. Por quê? Eu justifico. Ela pecou, mas eu morri por ela, o meu sangue foi derramado por ela. O Telino pecou, mas o meu sangue foi derramado pelo Telino. Eu justifico. E agora você se... E o que é justificar? É eu me tornar justo. Você já viu quando você defende alguém? Você está defendendo aquela pessoa para que no olhar da outra pessoa, aquela pessoa seja certa. Não é isso? Tipo assim, o pessoal está todo mundo falando que ela fez alguma coisa. Você chega lá e fala, não, ela não fez isso. Ela é uma pessoa boa, de boa índole. E você mostra provas. Ela não fez. Você está mostrando para outra pessoa e falando, ela é correta. Ela é boa. Ela é honesta. O que Jesus fez para nós foi isso. Nós éramos maus, perversos, pecadores. Mas ele falou, eu paguei por eles. E ele agora é honesto. Ele agora é santo. Ele agora é perfeito. Porque eu paguei por ele. Ele nos comprou. Amém? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne. Mas agora nós andamos segundo o Espírito. Agora a carne, meu irmão, não nos domina mais. Nós podemos escorregar. Eu já falei. Podemos furar o pneu daqui para o Ceará, não podemos? Lembra do exemplo? Nós podemos furar o pneu daqui para lá. Acidente de percurso, pecado. Mas isso não nos domina mais. Por quê? Porque eu posso furar o pneu. Mas eu vou encher meu pneu de novo. Eu vou remendar meu pneu e vou seguir adiante. Eu não vou olhar para trás. Eu vou caminhar adiante. E Cristo vai me ajudar a vencer o meu pecado, vencer minhas dificuldades, vencer minhas vontades, minhas inclinações, porque agora eu sou nascido do Espírito de Deus e não da carne. Amém, igreja?